Bem, irmãos, vamos abrir então nossas Bíblias, Atos capítulo 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós estamos no meio de uma série de mensagens com o tema principal, ame sua igreja, e o título da mensagem de hoje é congregar. Para tanto, então, Atos 20, a partir do versículo 7. Atos 20, versículo 7. Amém? Acompanhe comigo a leitura da Escritura. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo, o dia do Senhor. Paulo pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez no dia do Senhor, nós, como comunidade, nessa manhã de domingo, Deus, estamos alegres diante da Tua presença, estamos alegres, ó Pai, por poder contemplar a vida dos nossos irmãos também aqui, muitos com as suas vitórias, outros com suas derrotas durante essa semana que se passou, mas todos nós reunidos, ó Pai, por um motivo muito maior, porque a graça do Senhor nos alcança, porque Cristo, Deus, é a nossa justificação, nele nós temos a nossa fé, nele, ó Pai, nós temos a nossa esperança para a salvação, Cristo, ó Pai, habitando ricamente no coração de cada um. Ó Deus, muito obrigado por sermos igreja e partilharmos de tanta coisa em comum. Então, Deus, mais uma vez, nesta manhã de domingo, que a Tua palavra fortaleça em nós o nosso senso de amor pela igreja de Cristo Jesus, sabendo que Cristo deu a sua vida por ela. Então nós, ó Pai, para a glória do Seu nome, devemos viver como uma comunidade, ó Deus, prezando pelo momento do congregar, e que essa verdade, no final da mensagem, possa estar um pouquinho mais enraizada no nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, saiu uma estatística meio recente, que uma pesquisa agora um pouquinho mais prolongada, pós-pandemia, ainda se fala sobre a pandemia que aconteceu ali em 2020, 2019, início de 2020, né? É isso? né? Saiu uma estatística, então, agora sobre a questão de vida de igreja, sobre o congregar. Anterior à pandemia, antes da pandemia, a vivência de um cristão no culto era que a cada 4 domingos de culto no mês, era normal um cristão participar por apenas 3. E pós-pandemia, isso caiu ainda mais. Agora, cada 4 domingos que nós temos, geralmente é isso, às vezes dá 5, e se a gente for jogar 5 domingos no mês, mas são a menor parte dos meses, essa estatística vai mais a fundo ainda, vai mais para baixo, mas a cada 4 domingos, agora, um cristão normal, ele tem participado apenas 2 domingos por mês. Isso precisa chamar a nossa atenção.
Isso precisa abrir os nossos olhos. Isso precisa nos alertar da forma como nós estamos enxergando a igreja de Cristo Jesus, como se encontra o nosso coração com relação à igreja de Cristo Jesus e qual é o sentido que nós estamos dando para esse momento na nossa vida como cristãos. Eu já falei lá no nosso primeiro domingo, da primeira mensagem dessa série, quando nós falamos para alguém hoje, ame a sua igreja, muito provavelmente essa pessoa vai ouvir com nariz torcido, com sobrancelhas levantadas, não querendo ouvir essa afirmação de que nós precisamos amar a nossa igreja, porque, meus irmãos, infelizmente, isso eu falo assim, infelizmente mesmo, com dor no coração, muitos são aqueles que já foram oprimidos nas suas igrejas. Muitos são aqueles, e muitos, são aqueles que já passaram por lideranças abusivas. Muitos são aqueles que já ouviram durante talvez 20, 30 anos da sua caminhada evangélica, um tipo de evangelho que não é o evangelho da Bíblia, não é o evangelho da Escritura. E por isso, e por tantos outros pontos que nós poderíamos colocar aqui, e talvez a gente iria até, sabe, o dia todo do domingo de hoje, discutindo cada um desses pontos, muitos têm traumas com a igreja. Muitos têm traumas com a igreja. Talvez você que está aqui é um desses. Talvez você é um desses que já teve traumas com a igreja. E que ouvir essa palavra, ame a sua igreja, vai soar estranho. Porque tudo que você menos quer hoje na sua vida, talvez, é amar uma igreja. A gente tem problemas como comunidade? Começar pelo pastor. Se você não teve um problema comigo ainda, é provável que quanto mais você convive, você vai ter. A gente é pecador, irmãos. A gente tem as nossas falhas, as nossas limitações, as mazelas do nosso coração. E você vai perceber isso à medida que você conviver com seus irmãos. Mas o que nos faz amadurecer na fé? Fala aí. O que Paulo fala lá em Gálatas 6? Levai uns aos outros o quê? A leveza, aquilo que é fácil, só se alegrar, só comer churrasco, tomar chimarrão, tomar café? O que Paulo fala para a gente? Levai uns aos outros o quê? O quê? As cargas. O que são as cargas? Os fardos, os pecados, as mazelas, a ruindade do nosso ser, a ruindade do nosso coração. É aí, meus irmãos, que nós vamos começar a ser igreja de fato, quando nós começarmos a perseverar, não só porque nós temos muitas coisas boas em compartilhar, glória a Deus por isso. Nós temos, sim, muitas coisas, muitas alegrias, muitas vitórias, isso deve ser testemunhado, deve ser compartilhado, sim. Mas muito mais quando nós levamos as nossas cargas uns dos outros, quando nós temos a capacidade de perdoar e de pedir perdão. Aí sim, meus irmãos, que Cristo é visto no nosso meio. Mas o grande problema é que muitos hoje, têm enxergado a igreja não como uma comunidade onde eu crio um compromisso com ela, mas onde eu vou para consumir aquilo que me é dado. E aí nós vamos ter um grande problema, porque de fato nós nunca vamos viver igreja de Cristo Jesus. Nunca. Isso não é igreja. O consumir não é parte do ser igreja. O doar é, o repartir é parte do ser igreja. Ajudar uns aos outros a caminhar. Por isso, meus irmãos, eu não tenho medo de durante essa série de mensagens, trazer os temas que nós temos trazido, e eu sei que dentro dos grupos de comunhão isso tem sido levado a sério, tem sido compartilhado, tem sido falado, e glória a Deus por isso, porque ali também nós temos a oportunidade de pôr as nossas dores com relação à igreja, mas também de sermos tratados, não é verdade? De vermos Cristo mesmo em meio às nossas limitações, resplandecendo em meio aos nossos pecados, e olha, a gente tem visto isso, glória a Deus por isso mais uma vez. Então, meus irmãos, nesse sentido eu não tenho medo de falar para cada um de vocês, ame a sua igreja, ame a igreja de Cristo Jesus, dê a sua vida por ela, porque Cristo deu a vida até a última gota de sangue pela igreja dele. E se nós como cristãos não encontrarmos sentidos aqui nessa vida de sermos igreja, o céu não terá sentido nenhum. A vida eterna não terá sentido nenhum. Se nós como pais não mostrarmos a importância para os nossos filhos hoje de sermos igreja, amanhã, quando eles forem adolescentes e jovens, não adianta a gente cobrar, porque eles não vão se encantar por aquilo que um dia foi indiferente para a gente. Então, meus irmãos, o congregar,
não é algo importante para a vida cristã, é essencial. O ser igreja não é um detalhezinho, uma cereja no bolo da vida cristã. É o essencial, aquilo que vai nos fortalecer a viver tudo aquilo que nós temos que viver lá fora. É aquilo que nós fazemos aqui dentro que dá sentido a tudo aquilo que nós fazemos lá fora. Amém? Então, por isso que ame a sua igreja, congregue com a sua igreja, viva a vida comum da sua igreja. Vá no encontro de homens, vá no encontro de mulheres, participe dos pequenos grupos, traga os seus filhos para os atalaias, sabe? Participe da escola bíblica, participe de tudo aquilo que a igreja possa promover. Às vezes acontecem coisas que nos impedem, às vezes acontece, natural, faz parte da vida. Mas o grande problema é quando não é isso, não é uma prioridade. Quando congregar não é uma prioridade na nossa agenda. E nós já vimos isso algumas pregações atrás, não vimos? Isso é o quê? É pecado. Não darmos prioridade ao culto é pecado, porque é uma ordenança do próprio Deus para que o seu povo congregue. Por que Deus nos salvou, meus irmãos? Para a gente o adorar. Como que a gente faz isso, hein? Em comunidade. É o ápice da vida cristã. Pastor, mas eu adoro na minha casa. Claro, você deve adorar na sua casa. Você deve adorar no seu emprego. Você deve adorar durante um rodízio de pizza. Você deve adorar enquanto você partilha a mesa com a sua família, com seus amigos. Sim, mas o ápice da adoração na vida cristã se dá quando o povo de Deus se reúne. E um desses textos que nós vamos utilizar hoje é isso. É Atos 20, de 7 a 12. Porque o que nós temos aqui é a expressão de comunhão. Aqui nós encontraremos o grande valor de congregarmos. E algo que Lucas nos informa aqui, meus irmãos, que mesmo a igreja, lá do primeiro século, ela tendo seus problemas, mesmo a igreja tendo seus pecados no meio dela, mesmo tendo muitas coisas complicadas dentro e fora dela, em meio também à oposição, a igreja do Senhor, ela cumpre o seu papel. E interessante que quando a gente lê o texto de Atos, muitas vezes nós vamos encontrar Lucas com essa preocupação. Mostrar o cotidiano da igreja, mostrar o ordinário, aquilo que é comum, aquilo que é normal. Por exemplo, tem versículos muito conhecidos, do capítulo 2, versos 42 e 47. Que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo. Presta atenção nisso, perseveraram. Existe o nosso papel de perseverar em ser igreja, porque nem sempre é fácil ser igreja. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 11, 26. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinavam numerosa multidão. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristão, reunião, discipulado, estando junto, imitando a Cristo, chamados de cristão. Atos 13, 1 a 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes Antipas, governador da Galileia, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Por que eu trouxe esses textos aqui para a gente? Primeiro, para a gente entender que o livro de Atos é exatamente o ide de Jesus se cumprindo. À medida que nós vamos lendo Atos, do capítulo 1 até o final de Atos, nós vamos vendo o evangelho saindo de Jerusalém, Judéia, Samaria, Galileia, indo para os confins da terra, chegando no Império Romano. A igreja sendo plantada, sendo fortalecida, a igreja testemunhando, evangelizando. Mas algo que nós encontramos aqui, meus irmãos, é o cotidiano, aquilo que é normal na vida da igreja. E algo que a gente sempre encontra é o quê? O cultuar juntos. Aprender a palavra juntos, testemunhar juntos, partir o pão, participar da mesa juntos, sempre, todo dia do Senhor.
E o que vemos aqui, então, meus irmãos, é algo que nós não podemos negligenciar. Durante todo o livro de Atos, nós vamos encontrar esse padrão. Todo dia do Senhor, eles estavam juntos. Na escola bíblica, nós vimos hoje sobre a ressurreição de Cristo, né? Terminamos Cristologia. Vimos, então, sobre a ressurreição de Cristo e vimos que aqueles discípulos que antes eram acovardados, que negaram Jesus, quando Jesus começou a ser julgado no Sinédrio e diante do tribunal romano, aqueles discípulos que falaram, não, eu não conheço este, nunca estive com este, Pedro negou 3 vezes, outros saíram, fugiram, mas diante do fato da ressurreição de Cristo, eles viram com os seus olhos o Cristo ressurreto. Agora, aqueles que eram acovardados e medrosos, agora, o que eles faziam? Eles pregavam, eles testemunhavam, eles estavam sempre juntos, partindo o pão, né? Participando da ceia. Nós vimos o Cristo ressurreto, irmãos, diante dos nossos olhos como eles? Nós vimos. Mas o que nós temos aqui? O que nós temos nesse sacramento, nessa ordenança? Por que nós celebramos isso aqui? Porque Cristo está vivo. Nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Nós não vimos o Cristo ressurreto diante dos nossos olhos, mas por fé nós cremos e participamos da vida de Cristo. Vocês entendem? Tudo isso nos faz igreja. Tudo isso fortalece em nós o senso de comunidade, a unidade que foi nos dada pelo Espírito de Deus em Cristo Jesus. E agora, como Paulo fala em Efésios, perseverem para manter a unidade. Perseverem para manter a unidade. Então, meus irmãos, o congregar não é opcional na vida do cristão. Viver igreja, a vida comum do corpo, não é opcional para a vida do cristão. Deve ser prioridade. Então, o nosso texto está descrevendo aqui o que nós temos é um culto cristão da igreja primitiva. A gente vê aqui que o povo se reúne para adoração, tem ceia, tem pão, tem vinho, a mesa do Senhor está posta, tem sermão, a igreja está sendo ensinada através da palavra, né? Olha só como o culto é tão normal aqui. Tem até gente que dorme, não é? Tem até gente que briga contra o sono, não é? Então o culto é muito normal. Mas deixa eu te dar um alerta, não durma. Porque aqui não tem apóstolo, para que se você cair, não vai te ressuscitar. Então, tá bom? Não durma, porque se você morrer, quando você dormir aqui, né, infelizmente, não tem apóstolo para te ressuscitar. Mas olha só, nós vamos destacar 3 pontos aqui. A igreja, primeiro, se reunia para a adoração. Nada de novo a gente vai ver, irmãos. Nada de novo, mas tudo aquilo que é a base e é essencial para a nossa fé. A igreja se reunia para a adoração. Segundo, a igreja ouve a palavra. E terceiro, a igreja parte o pão. O verso 7, então, olha lá, no primeiro dia da semana, Lucas falando, né, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. O que nós temos aqui? Vida comum, vida ordinária, vida de igreja. E a gente vê que não era algo esporádico, era algo frequente, né? O hábito de congregar desses cristãos, meus irmãos, então expressa para a gente essa verdade desafiadora. A vida cristã não é vivida de forma isolada, mas na companhia de outros irmãos. E notem que esses irmãos não estão meramente reunidos no mesmo lugar. No verso 7 e no verso 9, Lucas vai falar a respeito do partir o pão. O que significa isso? Eles estão reunidos para uma causa maior. Isso quer dizer que a gente não pode se reunir simplesmente para jogar a conversa fora? Claro que não, a gente pode, a gente deve, né? Mas nesse caso específico aqui, eles estão reunidos para partir o pão, para ter comunhão. Então, a ceia do Senhor aqui, como nós sabemos, talvez você já ouviu isso, bem provável, a ceia do Senhor, lá nos primórdios da igreja, nos primeiros séculos, era acompanhada de uma festa chamada festa ágape, que era a festa do amor. Então, em Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, a gente vai ver muito essa realidade, né, da festa ágape, quando os ricos participavam da ceia, se sentavam, comiam de tudo, depois vinham os pobres, né? Era um grande problema da igreja de Corinto. Então, mas a festa ágape, a festa do amor, era algo que era realizado após a ceia, para aqueles irmãos terem comunhão, né? Terem relacionamentos, desenvolver relacionamentos. E nós estamos falando aqui de uma comunidade, olha só, composta de servos e senhores. Servos e senhores que nunca se sentariam na mesma mesa, na sua vida comum.
mas quando se encontram dentro de uma comunidade, e como nós já vimos, uma comunidade onde existem relacionamentos que não somos nós que geramos, mas que é gerado pelo próprio Deus, que só pode ser fruto da graça de Deus. Então, quando servos e senhores, brancos e negros, gentios e judeus, se encontram nessa mesma comunidade gerada pelo Senhor, só pode acontecer comunhão. Só pode acontecer relacionamento. Por isso que eles se sentavam na mesma mesa, algo que não era comum naquele dia. Mas na igreja, meus irmãos, nós nos tratamos como Cristo nos trata, não é verdade? Ou devemos buscar isso cada vez mais. Como que Cristo nos trata? Como é que a gente viu domingo passado? Sem favoritismo, sem parcialidade. Então, eles congregam, caminham junto, têm comunhão, não é produto humano, mas é produto do Espírito Santo na igreja do Senhor, porque é exatamente isso que Deus faz com a gente. Quando Deus nos salva, Ele nos envia o Espírito Santo para habitar em nós, e imediatamente nós somos colocados dentro de uma comunidade. O Espírito Santo que está em mim, está em você, quando nós nos unimos como comunidade, é o Cristo no meio de todos nós. Por isso que nós somos templo do Espírito, quando nós estamos unidos, em comunhão, em adoração, Deus se faz presente. Essa realidade, meus irmãos, que nós encontramos aqui da igreja em Trode, unidos, mas para a adoração comunitária. Um outro detalhe, Lucas nos diz que era domingo, o primeiro dia da semana, né? Após a ressurreição de Cristo, então a igreja passa a se reunir ao domingo. Por quê? Porque é o dia que Cristo ressuscitou. Então, se Jesus ressuscitou no domingo, o domingo agora é o dia do Senhor. E a igreja se reúne no dia do Senhor. Por isso que todo domingo para a gente é o domingo da ressurreição. Tá? Então, nesse sentido, nós lembramos uns aos outros essa gloriosa verdade do túmulo vazio. O túmulo está vazio, o trono está ocupado, e nós estamos aqui agora no dia do Senhor para lembrarmos uns aos outros do quê? Que Cristo vive. Sabe, durante as músicas, lembrem disso. Durante as nossas orações, lembrem disso. Durante as pregações, lembrem disso. Sabe, talvez você chegou aqui não com vitórias, mas com derrotas. E aí você vai olhar para os seus irmãos que estão ao lado, e muitos aqui talvez estão assim com muitas derrotas igual você durante essa semana, ou durante os dias que se prolongam. Mas nós nos encontramos aqui, olhamos uns aos outros, e nós temos uma mesma esperança em comum. Qual é? Cristo vive. Cristo acabou com o único problema que realmente seria um problema para toda a eternidade, que é o peso do pecado sobre mim. Cristo vive, Cristo ressuscitou, Cristo venceu o pecado, a morte. Por isso que nós, mesmo com as nossas derrotas e vitórias, vamos depois nos assentar na mesma mesa e celebrar a vitória de Cristo. E nisso nós nos fortalecemos, nisso nós nos enchemos de esperança como comunidade. Nós somos feitos, meus irmãos, povo de Deus, para juntos adorarmos a esse Deus. Então, uma primeira aplicação. Adoração é a responsabilidade mais importante da igreja. Não há atividade, meus irmãos, que nós podemos desenvolver como igreja, que é mais elevado do que isso que nós estamos fazendo agora, que é a adoração. Mas, pastor, o evangelismo não é importante? É claro que é. Nós devemos evangelizar. Mas o evangelismo, ele está mais na nossa área particular, onde cada um de nós testemunhamos a Cristo no nosso dia a dia e evangelizamos aqueles que estão ao nosso redor, no nosso meio. Tá, mas e o que o culto faz então com relação a isso? O culto te fortalece, meu irmão. Te fortalece com a realidade de que Cristo venceu a morte, o pecado, e nisso te dá esperança para que você saia dessa porta hoje e vá falar desse Cristo que venceu a morte e o pecado por esses que ainda estão mortos nos seus delitos e pecados. Para que a graça de Deus te alcance esses que estão perdidos como um dia te alcançou. Então, o culto com essa prioridade também tem esse papel muito importante nas nossas vidas, de nos fortalecer para uma vida de evangelismo. Segundo, na adoração comunitária, a nossa alegria é acentuada. O Salmo 16:11 diz: na presença do Senhor, o nosso Deus, há abundância de alegria. À sua direita há delícias para sempre. Percebe? Por que Deus nos chama para adorar, meus irmãos? Porque nós não nos bastamos.
Porque em nós não encontramos alegria o suficiente que dê razão para a nossa existência? Porque em nós, nas nossas buscas do dia a dia, no nosso esforço do dia a dia, nós não vamos encontrar em nada daquilo do que nós nos doamos, daquilo com que nós nos relacionamos, que vai ser capaz de nos trazer alegria, prazer, contentamento, como nós temos quando a igreja está reunida e o Senhor renova em nós essa verdade e essa esperança. Amém? Então, meus irmãos, na presença do Senhor, como diz o salmista, a abundância de alegria. Terceiro, a adoração comunitária é um tremendo benefício para a nossa segurança. Quando nós louvamos juntos, meus irmãos, nós estamos diante da presença de Deus e nós estamos confirmando uns aos outros aquilo que nós cremos, as nossas confissões, aquilo que nós concordamos, aquilo que é a verdade para cada um de nós, aquilo que é a esperança a cada um de nós. Quando nós nos reunimos, sabe, nós estamos fortalecendo um ao outro que vale a pena ser igreja, que Cristo no nosso meio é mais importante do que qualquer outra coisa. Por exemplo, quando nós temos a passagem lá, quando Deus encontra o profeta Elias na caverna, lembra dessa passagem? Ele havia acabado de derrotar lá os profetas de Baal, e aí então ele sai, numa jornada dramática, porque agora a cabeça de Elias está sendo dada a prêmio. Acabe e Jezabel querem matar Elias, porque ele derrotou os profetas de Baal. E ele está, meu Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Não é o que eu fiz pelo Senhor, e agora é isso que eu recebo em troca. Só eu que sou fiel ao Senhor, ninguém mais é, a síndrome do crente magoado. Só eu sou fiel ao Senhor, ninguém mais é e tal. E aí ele vai parar até, e Deus vai dando corda, vai dando corda, até que ele vai parar lá na caverna. E aí chega uma hora que Deus fala, Elias, o que você está fazendo aí, cara? Meu camarada, por que você está fazendo aqui na caverna? Senhor, só sobrou eu. Só eu que sou crente, só eu que sou fiel ao Senhor. Ele falou, quem falou? Volta, porque tem mais 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Não é verdade? Então, meus irmãos, sempre haverá uma comunidade remanescente de crentes que adoram ao Senhor, e nós precisamos fazer parte dessa comunidade remanescente de crentes que adoram ao Senhor. Porque é no meio dessa comunidade que adora o Senhor que nós renovamos a nossa esperança, que a palavra tira o nosso coração da dor, embora estando com dor, mas coloca o nosso coração onde ele deve estar. Que Cristo vive, que Cristo ressuscitou, que nosso maior problema, que é o pecado, já foi resolvido, e nós temos vida eterna com esse Cristo. Amém? Quarta aplicação, a nossa adoração é um preparo para o nosso destino final. Olha só, a nossa adoração é um preparo para o nosso destino final. O que nós estamos fazendo aqui domingo a domingo? Nos santificando, sendo transformados, nos santificando pela comunhão, pela unidade, pela palavra, pelos sacramentos, pelas ordenanças, batismo e ceia, sendo transformados, confrontados. Então, a nossa adoração, meus irmãos, é esse tempo de preparação para o benefício da vida eterna. Deus usa esse momento aqui como um grande benefício, para que a gente vá se familiarizando cada vez mais com aquilo que nós vamos viver na presença do Cristo. E com isso, eu não estou dizendo que nós vamos ficar ajoelhados, tocando flautas toda a eternidade, não é isso, tá? A gente vai ter vida comum na Nova Jerusalém, é vida comum. A gente vai trabalhar, mas sem peso, sem pecado. A gente vai se relacionar sem a realidade do pecado, dos nossos erros, das mazelas do nosso coração. A gente vai adorar a Deus, aí sim, com toda a nossa força, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, com tudo aquilo que somos, e vamos amar uns aos outros como a nós mesmos. Nós estamos sendo preparados para essa realidade aqui agora, vivemos isso agora, porque nós vamos viver isso de forma concreta, durante toda uma eternidade. Hoje, os nossos olhos não aguentariam a glória do brilho de Cristo. Se nós nos deparássemos com a glória do brilho de Cristo, nós cairíamos como que morto, como João, lá em Apocalipse capítulo 1. Mas nós estamos sendo preparados, porque um dia é isso que nós vamos contemplar, a glória do brilho de Cristo, face a face, todos nós reunidos. E um segundo tópico do sermão, então,
a gente encontra aqui que eles estavam também se reunindo para ouvir a palavra. Nos versos 7 e 11, meus irmãos, a gente vê aqui que na adoração é o povo que se dirige ao Senhor. Mas quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós temos Deus se dirigindo diretamente ao seu povo. Então, quando a palavra do Senhor está sendo pregada, o que está acontecendo? Deus está se fazendo presente diretamente ao seu povo por meio da palavra. Deus se faz presente por meio das orações? Claro. Por meio da nossa mera comunhão? Claro. Por meio do partir do pão? Claro. Tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos diante da presença de Deus. Tá? Mas quando a palavra é pregada, Deus ele se direciona diretamente, intencionalmente, ele fala com o seu povo. É isso que acontece. No verso 7, diz que Paulo, olha só, ele prolongou o seu discurso até a meia-noite. No verso 11, diz que Paulo, então, falou até o amanhecer. Ele fazia isso sempre? Não, fiquem tranquilos. Ninguém vai usar isso aqui de justificativa. O que nós temos aqui é uma exceção na pregação de Paulo. A gente não sabe o que ele prega, o texto aqui não nos fala, mas com certeza, meus irmãos, o que estava acontecendo aqui era uma despedida. Qual que era a preocupação de Paulo com aquela igreja de Trode? Edificar aquela igreja. Firmar aquela igreja onde ela deve estar firmada, que é na Escritura. A gente não sabe exatamente o que Paulo pregava, mas algo nós podemos ter certeza. Era exposição bíblica da boa, onde aquele povo sentava e ouvia, tinha prazer de ouvir, não é à toa, que eles ficam lá até o amanhecer. Pelo menos Lucas nos fala que um dormiu, mas que ninguém foi embora, A gente não tem esse relato, Um dormiu, talvez mais dormiram, Então, no culto, meus irmãos cristãos, a pregação ela é parte central do culto. E uma das maiores razões para estarmos aqui é ouvirmos a palavra, recebermos a palavra, sabermos a importância da exposição bíblica. E por que ouvimos a pregação? Porque nós devemos prezar tanto por esse momento no nosso culto comunitário. Nós temos pelo menos duas razões. Primeiro, pela autoridade da Bíblia sobre nós. A Bíblia ela é autoritativa sobre a Igreja de Cristo. Então, quando um pastor, um pregador, alguém está pregando, nós não devemos ouvir a palavra como sendo exatamente dele, mas como sendo do próprio Deus. Não que quem está aqui em cima tem uma santidade maior, tem uma unção maior, não tem nada disso. Mas quando a Bíblia é lida, quando a Bíblia é aberta, lida, explicada e aplicada, o que nós temos? Deus falando com o seu povo. E se Deus está falando com o seu povo, como que nós devemos ouvir? Com o nosso coração submetido a essa verdade. Devemos ouvir com mansidão, prestando atenção, com a nossa consciência, mas também com a Bíblia aberta. Talvez fique uma dica aí para você, não traga mais o seu celular para abrir a Bíblia. Tá? Dificilmente eu falo isso, Mas não traga o seu celular, abra a Bíblia aqui. Deixa o seu celular no modo avião. Porque no celular é mais um aplicativo, às vezes chega uma notificação, alguma coisa, você já perde tudo, o fio da meada, Nem sabe mais o que está sendo lido, o que está sendo pregado. Então, traga a sua Bíblia de papel, tem o seu valor, na gente ter a Bíblia de papel. Então, meus irmãos, quando a Bíblia ela é aplicada, explicada, Deus fala e a gente se submete a essa palavra. Então, ela é autoridade sobre nós. Segundo, devemos também ouvir o sermão, porque essa palavra é poderosa e transformadora. É verdade ou não é? O poder está no pregador? Não. O poder está onde? Em Deus, que é o dono da palavra. Em Deus. Por que nós pregamos? Porque essa palavra ela tem o poder de confrontar, de consolar, de acolher, de transformar. Não foi assim com as nossas vidas? Nós estávamos mortos, mas ouvimos o Evangelho, Deus nos trouxe por graça a vida. Nós somos regenerados. Mesmo estando vivos em Cristo Jesus, nós precisamos dessa palavra ainda? Precisamos, porque nós estamos em um processo de santificação, não é? Então nós precisamos da palavra para sermos transformados. E se essa transformação não acontecer, as nossas duas orelhas precisam estar em pé. Por que eu não estou sendo transformado? Será que eu não nasci de novo? Ou não estou me submetendo à palavra de Deus como eu deveria?
Então, toda a igreja, meus irmãos, toda a igreja precisa amar a palavra de Deus. É por meio dela que a gente é igreja. É por meio dela que a gente cresce, é por meio dela que a gente amadurece, é por meio dela que a gente permanece da palavra que precisamos. Então, precisamos prezar pela pregação do Evangelho. Amém? Amém. Então, se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a autoridade de Deus sobre nós, o nosso dever, então é isso, ouvirmos humildemente, tá bom? Mas enquanto Paulo pregava, a gente vê que algo acontece aqui, algo inusitado, não é? Pelo menos é o único culto que eu sei de alguém que dormiu, morreu, caiu e morreu, né? Algo inusitado acontece no dia do Senhor, durante a reunião comunitária. Então, Paulo prega e tem um jovem Eutico. Vamos prestar atenção naquele ambiente. Por que Eutico foi na janela? Talvez você já ouviu alguma pregação aí dizendo, não seja como Eutico, distraído com as coisas do mundo. Alguém já ouviu isso? Que bom que ninguém ouviu, né? Mas esse não é o foco da escrita de Paulo aqui. Não é que Eutico está distraído com as coisas do mundo. Não tem nada a ver. Paulo escreve isso aqui exatamente para a gente se aproximar e sermos caridosos com Eutico. Porque como que era aquele ambiente? Não tinha luz elétrica, né? Então tinham lamparinas, tinha fumaça. O que fumaça faz nos nossos olhos? Arde o olho. Chega um momento que a gente já não consegue mais ficar com o olho aberto, não é verdade? E as lamparinas têm fogo. Se tem muita lamparina aqui, tem muita gente reunida, o que acontece com o nosso ambiente? Fica quente, abafado, a gente fica cansado. E como é que a gente fica quando alguém fala muito e está num ambiente quente? Cansa, né? Cansa, a gente fica com sono. E aí, se tiver um lugar mais arejado, né? Se não tiver ar-condicionado, você vai num lugar mais arejado. Foi isso que Eutico fez. O interesse dele não era se distrair com as coisas do mundo na janela, mas era ficar acordado para ouvir a pregação de Paulo. Mas ele foi vencido pelo sono, ele não suportou, ele cansou. O ambiente foi propício a isso. Então, ele, do terceiro andar, ele dorme, cai e morre. Então, meus irmãos, o que a gente está falando aqui é de alguém que entendeu a importância do culto comunitário. Ele quer ficar na janela, não para se distrair, mas para prestar atenção na pregação. E prova disso é que Deus o abençoou, trouxe Eutico de volta à vida. Com isso, meus irmãos, eu quero dizer aquilo que o Salmo 133 fala para nós. Onde o povo de Deus se reúne, o que acontece? Deus derrama a sua bênção. É Salmo 133? É, né? Como é bom e agradável viver juntos, unidos os irmãos, né? Ali Deus derrama a sua bênção, ali Deus traz salvação, ali Deus traz transformação, né? E é isso que a gente celebra. Deus faz isso no nosso meio. E algo que nos chama a atenção aqui também é que um grande milagre acontece. Mas olha só, chama a atenção que, após esse grande milagre, alguém morreu e voltou à vida. Lucas era médico, ele sabia muito bem o que ele estava escrevendo. Eutico morreu e voltou à vida. Mas as coisas acontecem como se nada tivesse acontecido. Continua de forma tranquila, simples. Paulo não chama a atenção para o milagre. Paulo não faz um alarde, não chama Eutico para dar um testemunho, né? Ele simplesmente continua com aquilo que no culto é o mais importante: a pregação da Escritura, o participar da mesa, o partir o pão, o beber do cálice, e tudo aquilo acontece como se nada demais tivesse acontecido. Ele simplesmente retorna para a congregação. Por que, meus irmãos, que isso é importante para nós? Porque no culto, se tem algo que deve fazer parte de toda a nossa atenção, de nossa preocupação, é a glória de Deus. Amém? É a glória de Deus, é a presença de Cristo através dos sacramentos, através da sua palavra, através da nossa comunhão. O culto é para a glória de Deus. Terceiro e último ponto, eles estão reunidos também para celebrar a ceia do Senhor, para o partir do pão, para o beber do cálice, a anunciar o que Cristo fez por nós, o que Ele tem feito pela sua igreja. E é isso que nós fazemos todos os domingos, meus irmãos, quando nós nos reunimos como igreja. Nós, todos os domingos, celebramos o Cristo crucificado. E eu quero destacar essa verdade aqui. Nós vamos cear hoje.
Nós vamos cear daqui a pouco. Meus irmãos, há uma riqueza espiritual tremenda em torno da ceia. Sabe o que nós temos aqui? A concretude de tudo aquilo que foi pregado. A palavra se completa na comunhão. Isso é um padrão que nós encontramos no livro de Atos. Sabe, o que nós temos aqui nessa mesa é a história do Evangelho sendo narrada. Quando nós participamos da ceia, do pão e do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Nós contamos o Evangelho uns para os outros. Nós contamos o Evangelho para aqueles que ainda não creem em Cristo e que porventura estão no nosso meio. É isso que Cristo fez por mim. E eu participo dessa mesa não porque eu sou digno dela, mas porque Cristo venceu a morte, Cristo me libertou do poder do pecado. Prova disso é que Cristo ressuscitou dos mortos, e agora eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a ceia, meus irmãos, é esse momento comunitário, de comunhão, de unidade, onde nós trazemos o sacrifício de Cristo à nossa mente, nos lembramos da nossa vida agora resgatado do poder do pecado, que se completará um dia quando Cristo voltar. E aí, nada do que é contaminado, nada daquilo que o pecado faz parte, nada daquilo onde existe morte, dor, sofrimentos, lágrimas, nada disso mais será parte da nossa realidade, mas apenas regozijo uns com os outros, com a presença plena, pessoal, face a face com Cristo Jesus. Amém, irmãos? E é isso que nós celebramos, é para isso tudo que nós somos igreja. É por isso que nós devemos amar a nossa igreja, é por isso que importa ser igreja. Então lembrem-se, meus irmãos, sempre em nosso ajuntamento, Deus está operando e realizando sua vontade em nós e através de nós. Por isso, meus irmãos, vamos perseverar em ser igreja. Por isso, meus irmãos, vamos perseverar em amar a nossa igreja. Por isso, meus irmãos, vamos perseverar em dar a nossa vida por aquilo que Cristo deu. A gente dá o nosso suor por tanta coisa que vai se ir. A gente perde noites de sono com tantas coisas que vão ficar aqui, que nós não vamos levar na eternidade, mas a gente não gasta a nossa vida pela igreja como nós deveríamos gastar. Ah, pastor, mas é tanta gente complicada? Sim, eu sou uma delas. Pode ficar tranquilo. Tá? É tanta gente complicada, é verdade. É tanto balaio de gato, pastor, que a gente precisa resolver na igreja, é verdade. Meus irmãos, mas é através disso que a glória se manifesta. É através disso que Cristo se manifesta no nosso meio. De novo, através das nossas alegrias, claro, mas muito mais através das nossas dificuldades, quando nós perseveramos, porque Cristo é o elo que nos une. E o Espírito Santo desenvolve em nós o fruto dele, para que em meio a tudo isso, a gente continue perseverando e sendo igreja. E amando a igreja porque Cristo deu sua vida por ela. Amém, irmãos? Amém? Então tá bom, quero chamar o grupo de louvor. Pode chamar as crianças.